Oi, gente, estamos aqui no nosso podcast ExepaCast, os dois juntos, e eu sou super suspeita para falar da minha convidada. Ela acabou de terminar a ministração, nós já pegamos ela para cá para ter um bate-papo super interessante, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Pastora fundadora da Casa Amarela, líder do movimento Flechas, eu estou falando da minha pastora Samara Marques. Seja bem-vinda. Eu tava louca pra sentar nessa cadeira. Tava louca pra estar aqui. Eu quase que tive que pedir, por favor, pro Giovanni. Realizou aqui o desejo. Meu desejo. E eu também de estar aqui com a pastora. Que honra estar aqui com a senhora e poder ter esse tempo aqui pra gente conversar. Sim. E como eu tava falando, a gente acabou de pegar, né, a pastora saindo da ministração. E uma frase que eu já quero começar esse momento de conversa falando foi a pedrada que a pastora lançou lá em cima, falando assim, que o inimigo que eu não expulso hoje me escravizará amanhã. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, pastora. Às vezes nós temos uma tendência a fazermos concessões. A gente tem uma mania muito ruim de darmos graus para os pecados. A gente acha que pecado tal, ele é mais grave, ele é mais destrutivo e que outras coisas são mais toleráveis. Isso faz com que o nosso olhar em relação às pequenas coisas que também nos fazem cair, a gente tira o nosso olhar dessas coisas. E aí isso também nos leva ao tropeço. Não só em relação ao nosso relacionamento com Deus, mas também em relação à nossa autoridade. Como filhos, como igreja, a gente acaba perdendo a nossa autoridade por causa de pequenas concessões que nós fazemos. Às vezes na nossa casa, às vezes pessoalmente, às vezes nos nossos relacionamentos. E essas concessões, elas vão roubando de nós a nossa autoridade, tirando de nós o poder de declarar coisas, de se movimentar como igreja. Mas o Senhor é misericordioso e o Senhor levanta pessoas para restaurar os seus altares. E é o que a gente está fazendo aqui na Global também, né? O Senhor nos levantou a igreja, porque aqui a igreja da cidade e outros lugares estão aqui, para fazer isso, para levantar altares e para estabelecer novamente a nossa autoridade como corpo aqui na nossa cidade. Amém. Então é basicamente isso. Amém. Aproveitando sobre a sua ministração, pastor, ainda, fala um pouquinho dos bastidores de como uma mãe, pastora, mãe de 3, o Beni pequenininho, como é os bastidores da criação, de gerar uma palavra para ministrar. Olha, eu vou dizer, é bem desafiador. É desafiador e às vezes sacrificial. Eu não vou dizer que não é tipo assim, que é fácil. Eu não vou dizer isso, não é real. Porém, quando você tem compreensão sobre a sua identidade e seu propósito, você consegue vencer qualquer desafio. Então, não é que é mais fácil. É que eu sei porque eu estou fazendo. Eu sei porque eu faço. Então, é basicamente isso. É desafiador para todo mundo. Eu estava contando para a Laura que antes da gente estar aqui, eu tive o desafio porque o Beni fez uma coisa bem de bebê, sujou tudo. Algumas pessoas foram envolvidas nesse momento. Que não estavam planejadas. E aí situação. Tudo isso faz com que você tenha que ali parar. E aí quantas vezes eu tô ali na administração, eu tenho que descer para amamentar. E também tem os meus outros 2 filhos que também precisam de mim. Mas eu sempre alimentei muito a minha identidade pessoal, sabe? Quem eu sou. Para que o Senhor me chamou. Porque assim, a Casa Amarela não é a visão do William. A Casa Amarela é uma palavra que o Senhor deu para o William e para a Samara. Então, agora o William, ele tem às vezes um chamado para exercer uma fé que eu tive que desenvolver. E para que eu acompanhasse ele em relação a essa fé e as coisas que muitas vezes nós fazemos, eu sempre desenvolvi esse relacionamento meu com Deus. Por que a gente vai fazer isso? Por que a Samara vai estar nisso? Por que a Samara vai se envolver como nisso? Indivíduo, né? Exatamente. Por que eu vou me sacrificar por isso? Então não é só algo que o William fala, vamos fazer. É algo que eu vou para Deus e pergunto. Porque na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora que algo falta, um recurso físico, um recurso financeiro, ou seja lá o que for que falte, eu vou para Deus. E Deus me diz, você precisa fazer, por que você tem que fazer? E aí isso me sustenta, isso me encoraja, e isso faz com que eu permaneça. Então, uma coisa que eu digo para todo mundo, tenha convicção sobre quem você é e sobre o que o Senhor quer que você faça.
Porque se você tiver essas duas convicções, você não vai ser parada. As coisas, os desafios, as dificuldades, eles vão estar ali com toda certeza, mas você sabe por que você faz e para quem você faz. Então, assim que eu tenho me sustentado, né, com as minhas crianças, que são também meu chamado, são também meu ministério, os meus filhos. E a maior coisa que eu quero legar para eles é realmente um relacionamento com Jesus. Então, eu também tenho essa responsabilidade. Então, quando tudo aqui termina, tem um terceiro momento, né? Sim. Que é o momento com eles, que é o momento do banho, é o momento da história, é o momento do livro, é o momento da oração, é o momento de ouvir. E que muitas vezes eu também tô cansada, assim como qualquer mãezinha. Não é só você, mãezinha, que tá cansada, eu também tô. Mas só que eu sei o que eu estou fazendo. E por isso eu me sacrifico, Por né? isso vale a pena. Exatamente. A visão clara da missão. Exatamente. Exatamente. A gente conversou um pouquinho do hoje, né, da conferência, de estar aqui na conferência, mas eu quero voltar um pouquinho também, assim, não no que Deus está fazendo só hoje, mas no que o Senhor lá atrás já fez, já falou, e vou puxar aqui agora o nosso lado para o movimento Flechas. Sim. E a pergunta que eu tenho é, como nasceu dentro de ti a visão Flechas, do movimento, né? Qual foi o momento que deu origem a esse tempo das mulheres? Porque eu sei que antes já tinha mulheres na Casa Amarela, claro, mas assim, pronto, surgiu aqui. Não é, o ministério tem um nome, o ministério tem uma visão, eu tenho uma palavra sobre isso. Como surgiu isso? Antes de surgir o nome, surgiu tudo que é, né? Na verdade, as mulheres. E assim, eu lembro que eu tava numa viagem e Deus começou a falar comigo, não compartilhei isso contigo, Deus começou a falar comigo sobre mentiras que nós muitas vezes acreditávamos, nós como mulheres. Sim. E Deus começou a ministrar meu coração em relação a isso. Eu tava numa viagem no Rio de Janeiro e Deus começou a falar com a gente, comigo, né? E aí, quando eu voltei, eu pensei, eu preciso fazer uma reunião com as mulheres da Casa Amarela para ministrar sobre isso. Caramba. E aí eu lembrei, agora o Espírito Santo me lembrou, que eu pedi pro pessoal da decoração colocar uma árvore no meio da Casa Amarela, que na época ainda era em Parana. E nessa árvore tinha uns papeizinhos escritos. E esse papelzinho falava algumas coisas que são mentiras em relação à nossa identidade. Então você vê, né? Lá na frente tem um evento chamado Filhas de Eva, mas lá atrás Deus falou sobre isso. E aí eu fiz essa reunião com as mulheres e eu também estava grávida do Gui. E foi uma reunião muito boa, foi uma reunião maravilhosa, assim, nós alcançamos nosso objetivo, que é o quê? Transicionar a mentalidade de mulheres, levar as mulheres a viverem a sua identidade, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor chamou elas para serem. E aí pronto, começamos as reuniões, e aí o desafio era o quê? Qual nome eu vou dar para as mulheres da Casa Amarela? Porque as mulheres da Casa Amarela, eu enxergo as mulheres da Casa Amarela muito únicas. Elas são fortes, mas elas têm uma doçura, elas têm uma sensibilidade. Então eu tinha um desafio, meu Deus, que nome eu vou dar para essas mulheres? São tão fortes, são tão determinadas, são tão leoas, mas também são sensíveis, são femininas, também são tão amorosas. Então foi um desafio muito grande. E aí eu comecei a pedir a Deus uma palavra, e aí eu tenho que dar, né, os créditos devidos junto com o meu marido. Ele veio, nós orando, ele veio e me ajudou em relação a isso. E aí surgiu Flechas, que fala muito sobre as mulheres da Casa Amarela, porque eu não sabia, mas aí eu fui estudar, dar uma olhada, que as flechas, elas não são únicas, elas são diferentes. O material é diferente, o formato é diferente, os detalhes são diferentes. Então, eu fui entendendo que a flecha, ela é diferente, ela não é igual, assim como as mulheres da Casa Amarela. São mulheres diferentes. Você vai ver uma mulher que é uma mulher ali do lar com seus filhos, e você vai ver também uma mulher que é mais empreendedora, você vai ver uma mulher que é mais, tem um estilo de roupa de um jeito, outra mulher que tem um estilo de outro. Então essas mulheres da Casa Amarela são bem, assim, diversas. E aí eu vi que as flechas eram diferentes, mas que elas tinham uma coisa em comum, o alvo. As flechas são diferentes, mas o alvo é único. E aí eu comecei a compreender que o nosso objetivo como ministério era levar essas flechas diferentes, únicas, por causa das suas características e seus detalhes, a um único lugar, ao alvo. E o nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é Cristo. Esse é o nosso alvo. Então as flechas surgiu dessa forma. A nossa identidade é essa. Nós somos únicas, nós somos diferentes. Cada um tem sua característica, cada um tem sua forma de atuação, cada um se manifesta da sua forma.
mas o nosso alvo é É o único, mesmo. é o mesmo. Amém, amém. E dessa visão maior, que já foi falado aqui um pouquinho, surgiu o Filhas de Eva, né? Acabou que a gente pegou o gancho mesmo. Então, realmente, eu não sabia desse É novidade aí pra testemunho, vocês. novidade aqui. Ó, em primeira mão. Em primeira mão, gente. Esse testemunho do Rio de Janeiro é em primeira mão. Não sabia dessa parte do que o senhor já tinha ministrado. Eu me lembro sobre esse culto, mas não sabia de como tinha sido gerado, né? E realmente disso, dessa visão principal, surgiu o Filhas de Eva. E a minha pergunta que eu estava pensando, né, que também meu coração está muito envolvido nisso aqui, né, nisso que a gente está conversando. O Filhos de Eva se tornou uma marca no ministério, né, uma marca para o movimento Flechas. Então, na perspectiva da pastora, qual é o propósito, posso dizer assim, profético desse encontro, desses dias que essas mulheres vivem, né? Por que ele é tão necessário para essa geração? Tem todo o processo que nós levamos as mulheres a viverem dentro do Filhas de Eva, né? Dentro do evento, nós temos processos que levam as mulheres a se identificarem com os momentos que Eva viveu. Mas o foco principal para mim é a restauração. Eu não sei se você já imaginou, mas eu já parei para pensar como foi o primeiro dia de Eva pós-jardim. Tanto de condenação que ela estava carregando. Condenação. Querendo ou não, até hoje pesa, né? Querendo ou não, a Eva levou o homem ao erro, e não só Eva, mas também as próximas gerações. Como a gente sempre costuma falar, né? O seu erro não fala só sobre você, mas fala sobre pessoas que virão depois de você. Então eu fico imaginando o peso que Eva viveu ali naquele momento. Então, assim, fora do jardim, ali com seu esposo, quais foram as crises que eles enfrentaram, os seus filhos, os seus primeiros filhos, que talvez fossem a esperança de Eva de tocar na palavra que Deus liberou para eles na hora depois do pecado, a esperança que talvez ela projetou ali naquelas duas crianças, aí nós olhamos, um foi morto e o outro foi o assassino. Então, uma tragédia. Esse primeiro momento de Eva pós-jardim, ele é muito doloroso. Ele é muito doloroso e ele é muito assim... Sabe quando você chega num nível de vida que você não tem mais nenhuma esperança? Não existia esperança ali, na minha opinião. E as mulheres, às vezes, elas chegam ali naquele local com isso também. Elas fizeram escolhas que elas se culpam. Elas se posicionaram em lugares que elas sabem que não era para elas estarem. Algumas já viveram uma promessa que foi falada por Deus, já experimentaram o que é esse lugar, já experimentaram o que é essa presença, e agora elas vivem outra realidade. E elas chegam ali naquele lugar para serem amadas, para serem cuidadas e para ouvirem de nós que Deus, o desejo de Deus desde o primeiro momento foi que aquilo ali fosse restaurado, aquilo ali fosse transformado. E ali naquele lugar, essas mulheres, elas vivem essa restauração. Elas vivem, elas tocam, elas pisam novamente nesse jardim, nesse local de encontro, nesse local de comunhão, nesse lugar de perdão, nesse local onde nós temos acesso à responsabilidade, mas uma responsabilidade que não traz condenação. Uma responsabilidade que traz perdão e que dá a você uma nova oportunidade. Então nós vivemos tudo isso no Filhos de Eva. Tanto que até agora o pós é incrível. As mulheres comentam, eu não sou mais a mesma, Deus fez algo em mim. E nós alimentamos isso. Para que você tem que ter atitudes diferentes, para que você realmente não volte mais para aquele lugar. Então, Filhos de Eva foi e tem sido uma experiência de levar as mulheres de volta para o jardim. De volta para a palavra que Eva recebeu, de que ela seria, sim, restaurada através de Cristo, através do sacrifício de Jesus. Eles teriam novamente autoridade, eles teriam novamente acesso. Então, é isso. Isso é o que nós queremos muito, o que eu quero como líder e o que eu acredito que toda a equipe que está comigo, junto, comprando essa ideia, trabalhando junto para que isso aconteça, é que essas mulheres sejam tocadas dessa forma e levadas para esse lugar. Tô com expectativa já na segunda edição, hein? Passando aqui a Global, já vai começar a trabalhar. Gente, e essa é a super novidade, hein? Nós já temos aí 2026, outubro de 2026, já temos a nossa segunda edição do Filhas de Eva.
Já estamos com o nosso primeiro lançamento aqui na Global, aí com condições especiais para você, hein, mulherada? Não perde tempo, entre em contato aí, vai no nosso stand, nos visita, que nós estamos aí já com as inscrições abertas, já estamos nos preparando para a segunda edição. E a gente já escuta o burburinho, né, da mulherada. Quando é que vai ser? Como é que vai ser? Quem não conseguiu ir, né, já vai ter realmente essa oportunidade de se organizar para em outubro de 2026 a gente viver juntas essa experiência. E falando um pouco sobre propósito, sobre chamado, voltando aqui um pouquinho, eu fiz uma pergunta assim, pastora, que o propósito ele sempre nos empurra para além de nós mesmos. E qual é a parte do seu chamado que a senhora percebe que ainda não viveu, mas sabe que ele está chegando, que é uma nova estação? A gente tem falado tanto aqui na Global sobre transições, sobre um levantar, sobre um chamado. Então, assim, o que é que a senhora tem sentido, assim? Vou dizer, a pessoa vem com pergunta filosófica uma hora dessa. A vereadora Priscila Costa disse assim, tu veio com 3 perguntas tão técnicas, não era para ter sido assim. Não, essa daí é bem filosófica, né? Nossa, eu não posso dizer que eu já vivi muitas coisas, não. Porque a vida com Deus é uma vida de novidade. Amém. Então, na verdade, a minha expectativa... Eu não fico pensando assim, o que eu ainda não vivi. Porque são tantas coisas. Deus, ele não é limitado como o meu pensamento. Minha mente é limitada, Laura. Se eu te der uma resposta aqui... Pode ser uma resposta muito pequena, sim, comparada a tudo que Deus pode fazer. A Bíblia diz que nem o que nós não pedimos, nem conseguimos pensar, nem imaginar, o Senhor tem preparado para nós. Então, eu penso em muitas áreas que a gente ainda vai alcançar, né? Nós temos um trabalho muito forte com os jovens e adolescentes, temos um trabalho com homens, temos com mulheres, temos com crianças, todas as áreas nós temos esse olhar. A gente tem esse cuidado, porque nós sabemos que a família, uma família forte, ela vai ser uma resposta também para a sociedade, então a gente tem esse olhar para cada área. E dentro de cada área, tem várias coisas que a gente tem sonho de desenvolver, sonho de fazer, sonho de alcançar. Então, eu poderia te dizer que eu tenho vários projetos, vários sonhos, mas que eu entendo que eles são pequenos se eu pudesse pensar no que Deus pode fazer. No que eu sei que Deus vai fazer. No que eu sei que Deus vai fazer. Entende? Então, a gente tem... Por exemplo, a Global é um marco. A Global é um novo momento que o Senhor nos prometeu há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás o Senhor nos falava. Há muito tempo atrás o Senhor nos dizia. Há muito tempo atrás nós admirávamos e fazíamos todo o esforço possível para estar em movimentos como esse, para se conectar mesmo com o que estava sendo liberado, para aprender, para receber. E agora a gente está vivendo. Então, eu não posso te dizer que uma coisa específica. Eu e o William, a gente tem muitos projetos em muitas áreas, mas que eu acho que não chega perto do que realmente Deus vai fazer. Então, é só como se fosse um deslumbre, né? Isso. É pouco, é uma sombra daquilo que tá por vir. Porque eu vou dizer, eu quero fazer uma conferência para muitas mulheres, eu quero que um movimento com as crianças, eu quero que um movimento com os homens. Cada área que a gente tem atuado, eu quero que cresça, eu quero que alcance muitas pessoas. E meu filho chegou, tá, gente? Vamos lá, viu? Comer nossa pizza. Tá? E cada área, eu sei que tem muito para ser destrinchado e para crescer. Então é isso. Eu só digo uma coisa. Eis-me aqui, Senhor. Estou disponível. Eu estou aqui disponível. Como uma vasilha vazia. Usa-me para o fim que o Senhor desejar. Uau. É só isso que eu digo. Não posso te dizer onde, mas eis-me aqui. Isso. Ser levada como um vento, né? À medida que o Espírito for lhe chamando, for abrindo portas. Como eu disse, assim, né? Como eu deixei bem claro, a gente tem projetos em cada área que a gente já está estabelecendo. Mas eu sei que isso é pequeno. Eu sei que isso é pequeno. Por exemplo, eu quero também fazer a Conferência das Mulheres. Já tô jogando a bomba aqui na Laura. 2026, a Conferência das Mulheres. Tem que acontecer. Lá. Tem que acontecer. Bora. Mas é mais uma coisa que eu sei que vai tomar uma amplitude ainda maior. E Amém. Assim nós vamos vivendo. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito, né? Então, a gente faz esses planos, não que nós somos desorganizados, desordenados, e a gente tá andando como louco, não. Mas a gente faz planos
A gente tem metas, mas o Senhor que vai conduzir. Isso. Amém, pastora. A última pergunta que eu quero fazer, porque ela precisa comer a pizza com o Guilherme, mas a pastora discipula há muitos anos, né? Falou aí que a Global é a resposta de palavras de muitos anos atrás. Sim. O seu testemunho, a senhora, a primeira vez que conheceu o Senhor, teve a primeira experiência com o Senhor, a pastora era adolescente. Sim. E eu sei que nesse percurso de muitos anos, a senhora discipula muitas mulheres, muitas famílias, muitas pessoas. E eu queria que a senhora finalizasse, diante de tanto acervo aí, de tantos discipulados, o que a senhora mais observa que, se eu pudesse dar um conselho a alguém, eu daria esse. Ou 2 conselhos, não sei. Para o discipulador ou para o discípulo? Não, para o discípulo. Para o discípulo, o primeiro conselho, com toda certeza, tem a ver com Cristo. De você ter um relacionamento vivo com Jesus. As pessoas, elas sofrem muitos problemas porque o relacionamento delas, às vezes, é com a igreja, às vezes é com a religião, às vezes é com o ministério que elas fazem parte. Às vezes o relacionamento dela é até com a responsabilidade que ela tem ali dentro daquele ministério. E ela tá honrando aquele ministério, ela tá honrando aquela responsabilidade. Mas o relacionamento dela é só ali. E quando Jesus, ele não é o dono da sua vida, quando ele não é a sua bússola, você se cansa, você desiste, você abre mão. Então, cultivar um relacionamento íntimo com Jesus, verdadeiro com Jesus, intimamente, diariamente, é uma coisa fundamental. Homens não podem preencher os vazios da tua alma. Uma esposa não pode preencher os vazios da tua alma. Um filho não pode preencher os vazios da tua alma. Uma profissão muito bem sucedida, que você ganhe muito dinheiro, não vai preencher os vazios da tua alma. Se você não alimentar um relacionamento com Jesus, você vai ficar como uma mulher do poço, sempre tendo que voltar ali. Sempre tendo que buscar em algum lugar uma fonte para te saciar. Então, o que eu posso te dizer é: vá para Cristo, não tente suprir em pessoas, em estruturas, em lugares, em nada, aquilo que só Jesus pode te dar. O que me sustentou, eu tive desafios como todo cristão, eu tive dificuldade como todo cristão, eu passei por injustiças como todo cristão, mas o que me sustentou até aqui foi porque eu ia para a fonte todos os dias. Então, em qualquer situação, ele é a fonte que me enche, que me faz continuar. O primeiro conselho seria esse, com toda certeza. E o segundo conselho que eu diria era: se envolva ativamente em um local onde você possa ser cuidado. O discipulado salvou a minha vida, Laura. Ser discipulada salvou a minha vida. Num local saudável, num local onde eu fui cuidada, num local onde eu permiti as pessoas me alcançarem. Porque não é só você estar dentro de um grupo de discipulado, é você permitir ser tocado. É você permitir ser confrontada, né? É você dar esse acesso. O discipulado me salvou. O discipulado foi uma ferramenta de Deus para me mudar, para me fazer romper, para me fazer vencer. Foi uma ferramenta de Deus para cuidar do meu coração, para curar as minhas dores, as minhas feridas. Então, quando você anda sozinho sem o corpo, quando você anda sozinho sem alguém, você pode chegar longe, mas vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais pesado. E quando você está debaixo de um discipulado de verdade, ali você vai ser visto, ali você vai ser cuidado, ali você vai ser corrigido, ali você vai ser acolhido, você vai ser acalentado. Então, para mim, pessoalmente falando, eu poderia, sim, fazer uma baita de uma propaganda do discipulado, porque para mim foi essencial. Eu não estaria aqui, eu não teria me mantido, eu não teria vencido se eu não tivesse decidido ser discipulada por alguém, ser cuidada por alguém. Então, o discipulado também é a perninha que eu acho bem importante. Seu relacionamento e caminhar realmente dentro de um grupo que você possa ser visto. É isso. Amém. Obrigada, pastora, pelo teu coração. Obrigada pelos teus ensinamentos, a tua palavra aqui. E, como eu disse no começo, eu tenho certeza que isso vai edificar muitas pessoas. Amém. Vai ser realmente como uma seta que alcança um alvo. Amém. Muitas pessoas vão ser alcançadas. Amém. Então, muito obrigada. Amém. Tchau, e pessoal. esse foi o nosso podcast, gente. EpaCast, tudo Tchau, misturado. foi um prazer. Tchau, tchau.